Então, nós paramos nesse, né? Então, vamos dar continuidade. Os valores da educação fiscal. Superioridade do homem sobre o Estado, liberdade, igualdade e justiça social. Do Programa Nacional da Educação Fiscal, comprometimento com a construção da cidadania, com a solidariedade ética, transparência, responsabilidade fiscal e social, expresso nas seguintes ideias força. Na educação, o exercício de uma prática educativa na perspectiva de formar um ser humano socialmente consciente. Na cidadania, o objetivo é possibilitar e estimular o crescente poder do cidadão quanto ao controle democrático do Estado, incentivando a participação individual e coletiva na definição de políticas públicas e na elaboração das leis para sua execução. Na ética, uma conduta responsável, individual e coletiva que valorize o bem comum. Na política, uma gestão pública eficiente, transparente e honesta quanto à captação e alocação da aplicação dos recursos públicos. Ou seja, são todos esses os programas, né, para onde vai o valor dos nossos impostos, né? Missão da educação fiscal: estimular a mudança de valores, crenças e cultura dos indivíduos, na perspectiva da formação de um ser humano integral, como meio de possibilitar o efetivo exercício da cidadania e propiciar a transformação social. Ou seja, a nossa missão, né? É estimular mudança sobre a educação fiscal para que a gente não sonegue impostos, para que a gente pague os nossos impostos, para que a gente seja uma pessoa ética em todos os sentidos, desde os impostos, né, até em tudo na nossa vida. Do Programa Nacional da Educação Fiscal: contribuir permanentemente para a formação do indivíduo, visando o desenvolvimento da conscientização sobre seus direitos e deveres no tocante ao valor social do tributo e ao controle social do Estado democrático. Das instituições gestoras do programa, desenvolver o programa, né, institucionalizado de forma ética e responsável. Então, o que nós vimos falando, né, desenvolver de maneira ética. Quais os objetivos do programa? Geral: promover e institucionalizar a educação fiscal para o efetivo exercício da cidadania. Específico: geral é de todos, né, de todo mundo. Específico: disseminar informações e conceitos sobre a gestão fiscal, favorecendo a compreensão e a intensificação da participação social dos processos de geração, aplicação e fiscalização dos recursos públicos. A educação fiscal no contexto social: institucionalizar a PNF nas esferas do governo federal, estadual e municipal, desenvolvendo as ações permanente e sensibilização, estimular a prática interdisciplinar nas ações da educação fiscal, capacitando de forma continuada agentes multiplicadores. A abrangência. Com a abrangência nacional do Programa da Educação Fiscal, focaliza prioritariamente estudantes, profissionais da educação básica, destina-se também aos servidores, desenvolvendo conteúdos e práticas sobre direitos e deveres recíprocos na relação Estado-cidadão. O programa é amplo e possui 5 áreas de abrangência:
de modo que sejam atendidos todos os brasileiros em qualquer estágio da sua vida. Ou seja, esse programa de educação fiscal é para todos, né? Para todos os brasileiros. Primeiro, os estudantes do ensino fundamental, garantindo-lhe os acessos ao conceito da educação. Ou seja, né, a educação, no caso, a educação pública, né? Os estudantes do ensino médio com aprofundamento maior nos assuntos, né? Então, ter direito ao ensino médio público com aprofundamento nos assuntos para que se prepare para depois fazer um vestibular. Os servidores públicos num processo de sensibilização e desenvolvimento no programa. Os universitários oportunizando o acompanhamento do cidadão em toda a sua vida estudantil. E quinto, a sociedade em geral, para abranger aqueles que não teriam a chance de voltar mais aos bancos escolares, utilizando de preferência as organizações a que pertencem como clubes, associações, sindicatos, clubes de serviço e ONGs, entre outros. Ou seja, para todos ter acesso à educação, né? Então, esse programa de educação fiscal é para isso. Antigamente, muitas pessoas nem estudavam porque não tinha, né? Então, por isso que falei para abranger os bancos escolares também da sociedade, porque hoje em dia tem até educação para as pessoas mais velhas, né? Então, tem o EJA, que é ensino para jovens e adultos, tem para os idosos, tem até a faculdade também hoje, né? Então, tem toda essa abrangência, então, na área da educação. Então, o programa é para a área da educação também. O programa pode, então, ser desenvolvido em todos os níveis de ensino, faixas etárias. Por seu intermédio, a sociedade passa a ter melhor entendimento da estrutura e do funcionamento da administração pública em 3 níveis do governo: federal, estadual e municipal, da função socioeconômica dos tributos, da aplicação dos recursos públicos, das estratégias e dos meios para o exercício do controle democrático. Vale ressaltar que, ao difundir esses conceitos, contribui-se para que professores, líderes comunitários, universitários, entre outros, possam realizar seu papel de modo cada vez mais consciente e responsável. Ou seja, da estrutura, né, o programa, para que os professores, né, líderes, possam realizar da melhor forma o seu papel. A gestão do programa. Os estados têm autonomia de elaborar e implementar seus projetos, segundo suas condições, definindo prioridades e ritmo próprio, porém, obedecendo às diretrizes do Programa Nacional. Nos estados, o programa é desenvolvido em parceria com as secretarias da Fazenda, da Educação e da Receita Federal do Brasil, entre outras instituições, a critério do Programa Estadual de Educação Fiscal. A ESAF, como coordenadora geral do programa, exerce um papel fundamental na evolução do programa. A ESAF promove de forma permanente a articulação dos 3 níveis de governo no âmbito do programa. No cenário internacional, a ESAF tem propiciado a divulgação e troca de experiências do programa, né? Programa Nacional de Educação Fiscal, que é a sigla, né? Em países como Canadá, África do Sul, Moçambique, Cuba e Honduras. As instituições gestoras e suas respectivas competências constam da Portaria Interministerial Fazenda e Educação número 413, de 31 de dezembro de 2002. Então, esse é um programa, né, da coordenadora geral, um programa que exerce papel fundamental para a evolução. Na experiência desse Programa Nacional de Educação Fiscal, né? Então, tem essa também, propiciando a divulgação, né, em outros países também, né? Não só aqui no Brasil, né? Trocando essas experiências também, como em outros
como em outros países também, como nós citamos acima.